Vamos, galera, vamos para mais um podcast do esporte, podcast de Copa do Mundo. Temos os primeiros duelos de oitavas de final definidos, né? E, cara, antes de começar a falar dos jogos da rodada, até porque não acompanhei todos, né? Fiz o máximo, né? Obviamente que a gente faz o máximo e aí a gente acaba não vendo o jogo inteiro, a gente vê partes do jogo, né? Mas confrontos definidos, só para iniciar, Holanda, Estados Unidos, Inglaterra e Senegal, né? Isso aí já deixa claro quem que passou nos grupos, né? No grupo A e no grupo B. Antes de começar a falar dos jogos, né? Da classificação das equipes, queria falar de novo de seleção brasileira, né? Porque falei ontem, né? E, cara, depois eu fui acompanhando a repercussão do jogo, porque eu não acompanhei, né? Eu assisti o jogo, não acompanhei repercussão nenhuma. E, cara, parece que eu tô muito louco, cara. Parece não, eu acho que eu tô muito louco, porque eu vi um jogo e pouquíssimas pessoas viram o mesmo jogo que eu, da forma como eu vi. E a grande maioria viu o jogo de outra forma, né? Que a seleção brasileira atuou abaixo do esperado, que não atuou bem, jogou o suficiente para vencer a Suíça. E eu achei que jogou bem, né? Eu falei aqui e eu ainda sigo com essa opinião de que eu ouvi vários comentários, eu ouvi várias explicações, né? Do porquê dessa tese, do porquê que a galera que é mais a entrada do Bruno Guimarães, por exemplo, que é do próprio Rodrigo. E eu elogiei muito a presença do Fred dentro de campo, né? Achei até que ele poderia se manter, cara, se manter ao longo do segundo tempo. Achei que a entrada do Bruno Guimarães foi válida na altura do jogo, mas achei que o Fred fez uma atuação boa, segura, um pouco nervoso no início do jogo. E eu ainda continuo assinando embaixo do que eu falei, do jogo que eu. Cara, assim, da perspectiva que eu vi. E aí, assim, o torcedor, obviamente, e é uma coisa que o Barolo ele sempre fala, né? Que o canal dele é um canal de torcedor. Então, assim, aqui a gente não vai avaliar mapa de calor, box to box. Box to box é uma loucura, né? E, de fato, né? Assim, a grande maioria dos torcedores, e a gente assina embaixo, né? Como torcedor, tava na expectativa de ver um grande jogo, uma grande atuação, até pelo que o Brasil mostrou com a Sérvia, né? Mas é o que eu falo, assim, e até falei ontem, são outros contextos e outros adversários, né? Primeiro que assim, o Brasil tava sem o Neymar, né? E apesar de não parecer para a grande maioria das pessoas que o Neymar não faz diferença nenhuma, o Neymar faz diferença. E eu mesmo, assim, após o jogo da Sérvia, eu falei, cara, eu acho que a seleção se classifica tranquilamente, né? Assim, pelo grupo que tem. Acho que o Neymar é um cara que faz muita falta, mas o Brasil tem, cara, um ataque, uma artilharia pesadíssima que é capaz de suprir, né? Suprir. Que é capaz de suprir a ausência do craque e não foi bem assim. Foi um jogo difícil, onde a Suíça marcou muito bem, mas é aquilo que eu falei ontem. Sem a presença do Neymar, a marcação é mano a mano. É óbvio que assim, eles marcam em zona, mas não tem dois. Assim, no máximo você via dois na cobertura do Vinícius Júnior, que era e depois se confirmou, veio a se confirmar que era o lado mais perigoso do Brasil. Foi assim no primeiro jogo, foi assim no segundo jogo, né, contra a Suíça, após a entrada do Rodrigo, que dá mais espaço para ele. Então a dobra mesmo aconteceu só no Vinícius Júnior. No resto, era mano a mano, era no 1 a 1. Você não tem porquê colocar dois jogadores na cobertura de um, cara, de um Paquetá, de um Fred, até do próprio Rafinha, que eu acho que primeiro tempo fez uma fumaça boa, mas não conseguiu produzir muita coisa. Os caras colocavam num mano a mano no combate, né? Só no Vinícius Júnior eu acho que a marcação era um pouquinho mais pesada. E eu falei, cara, gostei assim da atuação do Brasil, porque foi um jogo estratégico, né? Foi um jogo de estratégia. Aí você vai falar, pô, mas você é a favor então do time defensivo? Não, longe disso. Eu sou fã do Brasil ofensivo. Sou muito fã. Só que, de novo, assim, eu vou falar, vou puxar esse. São partidas e partidas e contextos e contextos. Essa partida, a Suíça entrou para travar o Brasil. Era estratégia clara. Até pelo fato de, pô, a defesa não sofreu nenhum chute a gol, né? O Alisson não teve que fazer nenhuma defesa.
Isso mostra que é um time que entrou no jogo para travar o Brasil. Então, assim, você pega um time. Imagina assim, o Brasil vai enfrentar uma seleção com pouca tradição. Imagina, o Brasil vai enfrentar uma seleção que a gente sabe que é muito defensiva, o Irã, por exemplo. O Brasil vai enfrentar o Irã, que já está fora também, né? Vou falar sobre isso. E vai pegar um time todo fechado. Pô, o Irã não tem a qualidade técnica que tem a Suíça, por exemplo. Mas vai travar o jogo, né? Vai travar o jogo, vai dificultar. Porque essa é a proposta, essa era a proposta da Suíça. E o Brasil teria que ter paciência, teria que trabalhar a bola, sem um cara para chamar uma dobra, para chamar a marcação de 2, até 3, como é o Neymar, ficaria muito difícil você encontrar espaços e abrir espaços, e o Tite foi encontrando. O porquê que eu gostei da presença do Fred? Porque apesar do lado direito, com o Militão ter feito uma partida segura, era o lado onde os suíços mais avançavam, né, mais progrediam. E apesar de não ter acontecido nada, e eu falei ontem, cara, eu imagino a seleção brasileira disputando contra seleções que têm pontas de velocidade. A gente viu a seleção agora, a seleção inglesa, o Rashford é um cara de muita velocidade. Se ele pegar ali o lado direito da defesa do Brasil, ele vai, o tempo todo, se vai acontecer alguma coisa ou não, aí é outros 500, mas ele vai sempre buscar profundidade por ali. O Mbappé, então, nem se fala. Então, por isso que eu falei, pô, a presença do Fred, eu acho que deu um pouquinho mais de segurança. Eu acho, sim, a minha visão. De novo, assim, pô, você tá elogiando o jogo feio. Não tô. Eu achei que foi um bom jogo. Porque foi um jogo estudado, né? Foi um jogo das estratégias. A Suíça entrou com uma estratégia e eles seguiram até o fim. E o Tite foi mudando o jogo. Ele foi tentando coisas diferentes, foi tentando opções diferentes. O Bruno Guimarães entrou bem, eu falei, não entendi a entrada do Bruno Guimarães, porque, falei de novo, o Fred, pra mim, ele tava dando uma contenção defensiva que o Brasil precisava, especialmente no lado direito, né? Porque os caras avançavam pelo aquele lado, mas nada produziam. Então, pra mim, era um cara importante estar ali, né? Mas aí depois, né, o Brasil começa a aquecer de produção, com a entrada do Rodrigo, Vinícius Júnior começa a fazer um pouco mais de fumaça, isso vai abrindo mais, os caras vão recuando um pouco mais, vai dando mais tranquilidade, e aí não há necessidade tanto de um volante que não saia tanto pro jogo, né, de um volante que não é de criação como é o Fred. Por isso que o Bruno Guimarães se destacou, porque a Suíça foi recuando, mas em virtude do que o Tite foi fazendo, das estratégias que o Tite foi fazendo. E aí, cara, não é assim, pô, agora ele tem que ser titular. Eu acho que o Tite ele precisa mexer, ele tem que ter essa sagacidade, né? A troca do Paquetá já do primeiro e do segundo tempo, pra mim já mostrou que o Tite mudou em relação à Copa passada. Já era um cara de, pô, vou deixar mais um pouco. Não, ele trocou, até, mas me parece que o Paquetá sentiu alguma coisa, né? Mas ele já trocou logo de cara, sim. Então, assim, ele já mostrou que ele aprendeu algumas coisas, como ele mesmo próprio falou, que eu aprendi algumas lições com a Copa passada, não vai ficar tão estático, não vai demorar para fazer mudanças, né? O problema do Tite é que, assim, ele tem uma fila. Uma coisa que muita gente falou e eu não falei ontem, que eu concordo muito, ele poderia ter colocado Pedro, por exemplo. Um jogo tão travado, um cara de área, né? A bola difícil cara, difícil de você furar a marcação, um cara de área presença com o Pedro, que é um centroavante, né, o centroavante clássico, eu acho que poderia fazer alguma coisa, poderia contribuir muito. Mas a gente sabe, o Tite tem uma fila, ele respeita, né, essa fila de jogadores, né, meio que essa prioridade. O Everton Ribeiro, por exemplo, e o Pedro, eles estão no final dessa fila. Por exemplo, eu acho que o Everton Ribeiro e o Pedro cairiam bem nesse jogo. Eu acho. Pela forma como tava, né? Mas de novo, assim, se entrasse, eu ia falar, pô, eu acho que podia deixar o Fred, porque o lado direito não tava me convencendo. Foi um jogo seguro. No final, depois é fácil falar. Você olha o resultado e fala, pô, foi seguro, foi uma atuação segura. Agora, o tempo que quando os caras puxavam alguma coisa por ali, você ia ficar, pô, os caras vão cruzar, sabe? Os caras vão cruzar. E aí você fica naquela, né? Pô, precisa ter uma contenção, porque o Militão não é um lateral de ofício, né? E ele, é o que eu falei, ele começou meio tímido, ele começou muito recuado. Depois ele foi avançando um pouco mais, ele foi solto, mas ainda assim, ele tem aquela coisa de ficar mais recuado. Às vezes a própria instrução do Tite
mas ele não dava muita opção. Então, assim, você tem um lateral, por exemplo, como é o Danilo, ele em alguns momentos vai ficar recuado, em alguns momentos ele, né, dentro do posicionamento dentro de campo, ele vai dar opção de passe também. O Militão, no começo do primeiro tempo, ele, né, ele não deu muito essa opção. O jogo fica mais travado, fica mais difícil, a bola circula mais de lado a lado. Sim, o jogo fica sem a presença de um Bruno Guimarães, por exemplo, de um Paquetá. O jogo não é tão vertical, não é. Não, de fato não é. E assim, e nisso eu não concordo, não discordo de ninguém, quer dizer. Eu não discordo de nada que todo mundo falou. Eu só acho que o Brasil jogou muito bem em virtude de uma proposta de um adversário que tem muita qualidade, né? A forma como eu vi algumas pessoas falando é como se a Suíça fosse um nada no futebol. Pô, a Suíça pode não ter ganhado nada no futebol, mas a Suíça não é um nada, né? A Suíça é uma boa seleção. De longe se equipara ao Brasil, de longe. E até por isso, assim, não fez tantos gols o Brasil, mas o Brasil dominou o jogo inteiro. Foi um jogo tranquilo. Então por isso que eu falei, pô, pra mim foi um bom jogo. Foi um estratégico, mostrou, o Tite foi mostrando mudanças táticas ao longo do jogo que foram me agradando, porque me mostrou assim, eu não acho que o Brasil precisa golear. Lógico que é mais interessante que o Brasil goleie, mas pra mim nessa primeira fase, depois de ter vencido a Sérvia, pra mim era mais interessante que o Tite ser testado e ele mostrar variações, opções e mostrar que de fato ele é... E ele vem mostrando isso já desde o primeiro jogo. Ele vem fazendo substituições que vem mudando o jogo para melhor, para melhor. E então, por isso que eu falo, pô, eu gostei muito do jogo. E aí continuo seguindo embaixo. Quem me achar maluco pode achar maluco mesmo. Vamos seguir. Já estou falando muito de seleção brasileira, já foi, né? Águas passadas. Agora o foco é na seleção de Camarões, tá? Começar pelos jogos, cara, eu não vou nem comentar Holanda e Catar. Esse jogo eu não vi, nem ia fazer questão de ver. Eu vi os melhores momentos. Assim, melhores momentos não é só 2 minutos de melhores momentos, não. Eu vi os melhores momentos, foi puxando vários pontos da partida e, cara, só deu Holanda, assim, não tem como. Pô, a Holanda começou o jogo já massacrando, né? Já massacrando. Isso mostra que a qualidade do Catar é muito inferior. A Holanda não jogou ofensivo contra ninguém. E começou amassando o Catar logo de cara. Já começou, já mostrou o cartão de visita logo de cara. A Holanda ia fazer isso contra... A Holanda fez isso contra o Senegal, contra o Equador, não fez. Atacou, agrediu, mas mais comedido. Não da forma como foi, cara. Foi um massacre, né? Assim, eles tinham a bola o tempo inteiro, chutava, os caras travavam de qualquer jeito, errava chute, enfim. Jogo fácil. Achei que o Catar ia ficar um pouquinho mais saidinho, né? Porque não tava valendo nada. Fez o primeiro gol no jogo passado contra Senegal. Achei que os caras iam estar mais saidinho, mas, cara, um time muito fraco mesmo. Muito fraco mesmo, tecnicamente e taticamente. Acho que deixou aí, não vai deixar visitas, mas deixou em termos de organização de Copa do Mundo, apesar de várias coisas polêmicas e questionáveis, vai deixar uma boa impressão em termos de organização esportiva. E aí, de novo, tem vários problemas sociais que aconteceram ao longo do caminho. Isso aí, a gente já falou sobre isso. Mas agora, com o evento acontecendo, vem mostrando, né, que é capaz de realizar eventos dessa magnitude. Equador e Senegal, o Equador não jogou nada também. Não jogou nada. Me surpreendeu a postura do Equador. Só deu Senegal. Eu achei até que o gol do Equador foi um pouco injusto. Assim, foi talvez o único grande momento do Equador na partida. Eles guardaram, né? O Moisés Caicedo guardou o dele, mas, cara, assim, só deu Senegal, cara. Senegal, se bem que o Senegal abre o placar com um lance de penalidade que o Sar, né? Não sei nem se a pronúncia tá correta. Mas ele, cara, uma marcação que pra mim, velho, foi meio mandrake, mano. Foi meio mandrake, né? Assim, foi ombro no ombro, na minha opinião. O jogador do Equador chegou forte, chegou duro na jogada, mas foi ombro no ombro. Então não achei que foi para uma marcação tão pesada para penalidade, mas eu acho que o protocolo do VAR, e aí o protocolo do VAR eu concordo, né? O juiz estava próximo do lance, ele viu,
a intensidade, porque por isso que eu falo, pô, é ombro no ombro, mas na câmera lenta parece que não é pênalti. Mas o cara viu numa velocidade normal, pra ele foi, cara, foi uma entrada um tanto quanto desproporcional e ele marcou. E aí o protocolo do VAR foi seguido, penalidade muito bem cobrada, cara, muito bem cobrada. O goleiro pulou pro outro lado, né, deu aquela indicaçãozinha e o Sar fez o gol dele, belo gol, belo gol. O Equador chega em igualdade, já falei, com na bola parada com o Caicedo, talvez a única oportunidade clara mesmo, claríssima do Equador no jogo inteiro, porque o Equador só se defendeu, Senegal só atacou e Senegal foi premiado logo em sequência com o gol do Koulibaly e gol de bola parada também. E eu acho que foi justo, a classificação foi justa. Eu queimei a língua, né? Assim, ontem eu falei, pô, quem que eu acho que vai passar? Achei que ia passar Equador. Falei Holanda, né? Mas aí falei, pô, Equador, acabou passando Senegal. Falei Inglaterra e Irã, acabou passando Estados Unidos. E esse jogo muito merecido, assim, pelo que o Senegal fez ao longo de toda essa primeira fase. Eu acho que foi muito merecida a classificação e jogou muito mais que o Equador. Eu, honestamente, eu achei que o Equador fosse fazer um pouco mais contra Senegal. Fez muito pouco, também muito por conta do adversário, que privou a seleção do Equador de cara, qualquer coisa. E assim, Senegal não é aquela coisa que, pô, fez o gol e recuou. Não, continuou deixando o Equador sem espaço. O Equador fez o gol e aí, cara, os caras continuaram pressionando. E aí, mais pro final do jogo, o Equador conseguiu ter um pouquinho mais da bola, tentou fazer alguma coisa. E aí, de novo, né? Aquele clássico bate-rebate na área, bumba meu boi, que nada aconteceu. Muito tranquilo. E eu acho que muito merecida a classificação do Senegal. É muito merecida. Passou aí as duas melhores seleções do grupo. De fato, né? De fato. Grupo B. Falei que já passou Estados Unidos. Começar por esse... começar por Gales e Inglaterra. Inglaterra venceu por 3-0. Só deu Inglaterra. Só deu Inglaterra. O primeiro... Cara, o goleirão... Cara, o goleirão de Gales é uma loucura, né? Como diria o Casimiro, o Ward, né? O goleiro de Gales, do país de Gales, é uma loucura, cara. Pô, os dois gols do Rashford, ele deu de presente, né? Ele deu de presente. Primeiro uma cobrança de falta, comecinho do segundo... Primeiro tempo a Inglaterra foi tentando, o Gales não jogou absolutamente nada no primeiro tempo. Só deu Inglaterra, foi tentando, chuta daqui, chuta de lá. Rashford perdendo gol. Bill Foden em especial, Phil Foden, né? Phil Foden em especial perdeu várias oportunidades claras. Claras eu não diria, mas muito boas oportunidades, né? Perdeu várias boas oportunidades. Terminou 0-0. Parecia que ia ser aquele jogo enjoado, né? Truncado, pegado. E eu falei, cara, já falando de Estados Unidos e Irã também, eu achei que ia ser um jogo um pouco mais pegada, né? Eu achei que, por exemplo, o Gales ia jogar mais na questão física, tentar partir pro jogo mental. Como eu falei, por exemplo, achei que o México fosse fazer isso com a Argentina, né? Jogar no jogo mental, na catimba, para tentar neutralizar as coisas, para diminuir um pouco a diferença técnica. A mesma coisa eu achei que ia acontecer no jogo de Estados Unidos e Irã, né? Que ia ser um jogo muito tenso, não foi. Assim, os caras entraram para jogar a bola mesmo, o que é legal, mas eu imaginei que ia dar aquela inflamada, né? Para tentar minimizar a diferença técnica. Foi só se defendendo. Tava se defendendo até tranquilo, mas falei, a Inglaterra chegava com alguns bons lances de perigo. Primeiro gol numa bola parada, o Rashford faz um gol de falta. E é o que eu falei, o goleiro de Gales é uma loucura, né? Nessa cobrança de falta, ele, antes da cobrança, antes do Rashford chutar, cara, ele vai dando uns pulinhos pro meio do gol, cara. O goleiro, normalmente, nessas cobranças, ele põe a barreira do lado direito e ele fica do lado esquerdo, para ele cobrir aquela área, né? Ele já foi antecipando, ele foi indo pro lado direito, achando que o Rashford fosse chutar lá, ele chutou pro outro lado, não deu tempo de chegar. Foi uma boa cobrança? Foi. Mas um grande goleiro, né, caso que a gente imagine, pô, a seleção é o melhor goleiro do país, pegaria essa bola.
né? O Alisson pegaria, o Courtois pegaria, o Lloris pegaria. E aí por aí vai, o Mendy pegaria. E aí foi dando aqueles pulinhos pro meio. Enfim, né? Não foi uma bola com muito efeito também, não foi uma bola no ângulo. Foi forte, foi difícil, não vou tirar o mérito aqui, mas o goleirão deu uma facilitada. E segundo gol, aí sim, o Foden conseguiu fazer o dele, guardar o dele. Cruzamento do Harry Kane. Cara, o Harry Kane é bizarro, né? A visão de jogo que ele tem. Ele, quando a gente fala de Harry Kane, a gente pensa num centroavante, de área, goleador. Ele, há muito tempo, ele passou dessa fase. Há muito tempo ele. Isso no Tottenham é chover no molhado, fala sobre isso, mas ele é um cara que ele participa muito assim, dessa construção de jogada. Ele não é um centroavante de área, mas ele ficou conhecido, né? Ele explodiu com esse perfil de ser um cara muito bom, um cara alto, um cara de ter um bom jogo de corpo, tem uma boa finalização, mas aí ele foi evoluindo muito, cara. Assim, o que ele é hoje, jogador extremamente completo. E a visão de jogo, o cruzamento que ele deu pro Foden, né? Pouquíssimos centroavantes, né? Fariam isso. Tipo, o Lewandowski, eu elogiei o Lewandowski, né? O primeiro gol dele contra... esqueci contra quem foi. Arábia Saudita, né? Pô, ali o Lewandowski é um cara mais goleador que o Harry Kane, mas a visão de jogo do cara, né? Na construção. Ele poderia ter tentado dar de calcanhar, fazer pô, pra você ver como é que os caras evoluíram, né? No ponto que eles chegaram. Terceiro gol do Rashford de novo, e o goleirão, mais uma vez, ele cedeu, né? A bola passou no meio das pernas dele, e o Rashford fez mais um gol, fez o terceiro gol. Vitória tranquila, só consolidou aquilo que veio construindo ao longo do primeiro tempo. De duas seleções com uma diferença técnica muito grande, onde eu achei que Gales ia tentar apelar para alguma coisa emocional para ver se rolava. Não rolou, né? Ganhou a melhor equipe, muito merecida a vitória, mas o goleirão, País de Gales, deu uma contribuída legal, hein? Deu uma contribuída legal. É importante a gente levantar esse ponto. O último jogo, Irã e Estados Unidos, de novo, começar, repito, como diria Mauro Betti, sendo repetitivo, achei que ia ser um jogo mais pegado, de mais rivalidade. Não foi, os caras jogaram bola, entraram para jogar bola o tempo todo. Pô, às vezes tinha uma falta um pouquinho mais dura, eles iam lá, se cumprimentavam. Foi um jogo bem, bem amistoso, né? Foi bem sossegado, de duas seleções que primeiro tempo dominado pelos Estados Unidos, o segundo tempo dominado pelo Irã. Os Estados Unidos se deu melhor, né? O Pulisic, não sei se a pronúncia é de jogador sérvio, mas eu vou falar Pulisic. E aí, enfim, os caras falam assim na transmissão também. Então, o Pulisic fez o gol dele, né? Fez o primeiro gol dos Estados Unidos, e na hora do gol, ele se choca com o goleiro do Irã, se machuca. Ele fica muito... Cara, você vendo o replay, não parece que foi tão forte, né? Mas ele ficou no chão, achei que ele tava dando até um migué. Ele não comemorou não, cara. Ele ficou lá, ficou mó tempo, tiraram ele foi atendido. E ele continuou ruim, cara. Ele continuou ruim, seguiu o primeiro tempo jogando, mas ele continuou ruim, dá pra ver. Depois ele foi substituído, né, no intervalo. Mas fez o gol dele. Conseguiu o gol dos Estados Unidos, o gol da classificação. No final do primeiro tempo, o Weah ainda fez mais um, mas ele estava impedido, né? Pô, foi um crime esse impedimento, porque ele fez um golaço, né? O goleiro do Irã deu uma ajudinha também, mas ele fez um golaço, mas estava impedido de fato, né? Depois eles... No lance normal me pareceu legal, porque o campo tem linhas, né? E aí parecia, pô, tá na mesma linha, mas aí eles fizeram as linhas 3D, né? A computação gráfica, e aí tava um pouquinho à frente mesmo. E o gol foi legal, né? Mas os Estados Unidos poderia ter terminado o primeiro tempo com 2-0. Achei a postura do Irã muito covarde. Entrou só para se defender, só para garantir a classificação. Tava dando certo até a hora que os Estados Unidos fez o primeiro, fez o segundo, o gol foi anulado. E aí parecia que, pô, moiou de vez. Segundo tempo mudou totalmente de panorama, porque o Irã, ele mostrou que pode jogar mais, né? O Irã mostrou contra o País de Gales. Pô, pra quem viu esse jogo,
pô, em dado momento do jogo, o Irã dominou a partida. Cara, eles não faziam absolutamente nada. O Irã tinha posse de bola, cercava a área adversária e agredia. Foi, pô, o Irã pode fazer mais, porque a seleção dos Estados Unidos, não, cara, sinceramente, é bem organizada, mas não é nada demais, né? E aí isso foi se concretizando ao longo do segundo tempo. O Irã, sim, aí sim entrou para buscar o empate, para buscar a classificação, mas aí foi tarde, né? Um jogo de ataque contra a defesa. Primeiro tempo deu certo, porque o Pulisic é um cara muito habilidoso, é um cara diferente, e o Irã não tem um cara diferente, né? O Irã vai mais no erro do adversário, às vezes vai mais no bate-rebate, não tem esse cara diferente. Os Estados Unidos tinha e deu certo. Tem um cara com um bom passe, né? Aquele, né? Que é o cara mais habilidoso do time. Acabou se machucando, fica a preocupação se vai jogar as oitavas de final ou não, a gente não sabe, mas fez a parte dele, né? O craque do time fez o gol. O Irã tentou buscar alguma coisa, foi até o final, assim, o jogo até o final foi tenso pro torcedor americano, porque os caras iam rifando bola na área e tentando. E, cara, em dado momento eu achei que ia acontecer. Falei, os caras vão empatar, velho. Vão empatar, porque os Estados Unidos está deixando, não está fazendo nada, não consegue fazer nada. Entrou para se defender, mudou, né? A iniciativa mudou e jogou com a vitória de 1-0 arriscada embaixo do braço, tentava apostar num contra-ataque que não acontecia, e o Irã foi pressionando, a partida acabou e o Carlos Queiroz, cara, é brincadeira, né, mano? O Carlos, o treinador do Irã, ele, com muito pouco, assim, se a gente pensar em termos de... É que o Carlos Queiroz, ele é um cara retranqueiro, né? Muita gente não gosta dele. Mas, cara, com pouco material, ele sempre consegue complicar para algumas seleções, né? E complicou para os Estados Unidos também. Se pensar, pô, tem muito mais estrutura, tem uma liga mais forte, tem mais grana, né? E o cara compete. O cara com o Irã, ele conseguiu competir. E jogou muito mais que Gales, é importante dizer. E o Irã mereceu aquela vitória para cima de Gales. Esse jogo, se a gente for falar em merecimento, um empate seria mais justo. Mas os Estados Unidos acaba passando e... Cara, agora quem agradece, né? É o que eu falei. Alguns adversários agradecem. Quem agradece é a Holanda, que eu não sei nem se vai ser um jogo tão tranquilo para a Holanda não, viu? A Holanda não mostrou muita coisa na primeira fase, é verdade, mas as grandes seleções tendem a crescer no mata-mata. Vamos ver. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil para a Holanda. Acho que a Holanda passa, mas eu acho que vai ser um jogo muito difícil, cara. Vai ser um jogo que vai ganhar na tranquilidade, talvez seja até na prorrogação dos pênaltis. Tem muita cara disso, né? Do outro lado, também o Senegal, que vai complicar muito para a Inglaterra, eu acho. Mostrou muita competitividade a seleção de Senegal, tá? Fechar, né? Vamos fechar por hoje. Temos jogos, grandes jogos, Polônia e Argentina. Esse é um jogo para se acompanhar os 90 minutos. Arábia Saudita e México, Tunísia e França, deve ser uma vitória tranquila da França. Austrália e Dinamarca, né? Esse sim, o jogo vai ser difícil de ver, imagino eu. Mas vou assistir. Vou assistir porque a França eu sei que vai ganhar, né? A França eu sei que vai ganhar. Esse jogo pode definir a classificação de um ou de outro. A Austrália é a segunda do grupo. A Dinamarca pode ficar... Mas meu olho vai sangrar? Vai sangrar, porque vai ser um jogo horrível, né? Imagino, a perspectiva é essa. Se for um jogo bom, melhor. Mas a perspectiva é de ser um jogo muito ruim, cara. Enfim, a gente vai acompanhar esses jogos. E amanhã a gente está de volta para falar dos classificados, como é que foram as partidas. De novo, tentando acompanhar o máximo que dá, né? Duas partidas a gente acompanha os 90%, depois a gente vai puxando aí, né, o que de melhor aconteceu e vai repercutindo para vocês, tá certo, gente? Valeu demais, por hoje eu encerro. Forte abraço a todos. Bom dia de Copa, tá chegando aí o jogo da seleção brasileira. Se preparem, né? Preparem a pipoca, já comprem a carne do churrasco, porque é entretenimento garantido, né? O jogo vai ser na sexta-feira. Então é entretenimento garantido. Dia de maldade, hein? Dia com todo respeito. Encerro por hoje. Valeu demais. Forte abraço a todos e até a próxima. Tchau.